Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Cel, instrutor de voo do Aeroclube de Juiz de Fora. Vamos para a nossa live dessa semana dentro da matéria de teoria de voo. Hoje a gente vai abordar questões relativas à pressão estática, pressão dinâmica, pressão total, velocidade indicada, velocidade aerodinâmica, velocidade verdadeira em relação ao solo também, tá? A gente vai abordar esses conceitos e vamos ver um pouquinho sobre tubo de Venturi, uma lei da mecânica dos fluidos da física, tá bom? Peço sempre para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu joinha, o material da aula está aqui embaixo. Qualquer dúvida ou sugestão, manda pra gente. Bora pra aula! Então, pessoal, essa aqui é a nossa matéria de hoje, tá? A gente vai falar sobre pressão e velocidade, tá bom? A gente vai ver depois também alguns conceitos um pouco mais à frente sobre a questão da compressibilidade do ar, tá bom? Quando a gente for abordar a teoria de voo e a aerodinâmica de alta velocidade, tá? Mas por enquanto vamos nos ater aqui aos conceitos básicos. Pressão atmosférica. Gente, existem 3 tipos básicos de pressão atmosférica que a gente vai ver dentro da matéria de teoria de voo. Uma diz respeito à própria existência do conceito da pressão, tá? Que ela não depende de movimento do ar, tá? Nem dos corpos. Essa é a pressão estática, tá? Ela é a pressão exercida pelo ar atmosférico, tá? Sobre um ser, sobre um objeto, sobre um corpo que está em repouso, tá? Que está em inércia. Por exemplo, você está, né, dentro do seu carro está parado. Esse carro parado e você estão sofrendo a ação da pressão atmosférica em cima de vocês, mesmo não estando em movimento, tá bom? Ao contrário da pressão estática, ou até complementando, né, sendo um adendo à pressão estática, a gente tem a pressão dinâmica, que ela é provocada pelo impacto do ar. E ela depende do vento relativo, do movimento dos corpos, tá? E da interação dos corpos com a atmosfera. Por exemplo, temos um carro, vamos dar o exemplo de um carro, tá? Deslocando a 100 km por hora. Aí você resolve abrir o vidro do carro e colocar a sua mão do lado de fora. Automaticamente a sua mão vai ser arremessada para trás, como efeito do vento. Esse vento é o vento relativo, porque o carro deslocando a 100 km por hora joga uma componente de vento na mesma velocidade no sentido contrário, tá bom? E a sua mão, né, e você, como vocês estão dentro do carro, com cinto de segurança e tal, vocês estão deslocando na mesma velocidade do carro. Então, você está sentindo as ações do vento relativo, tá bom? Pressão estática, fazendo analogia com a pressão natural da atmosfera, tá? Em cima dos corpos que estão parados, que estão em inércia, tá bom? Pressão dinâmica, ocasionada pelo deslocamento dos corpos e sempre fazer referência ao vento relativo. E a gente tem a pressão total, que é a soma da pressão dinâmica e da pressão estática, tá? A pressão estática, gente, olha só que coisa curiosa, ela não acaba quando começa a dinâmica. Poxa, Igor, mas se eu estou em movimento, a velocidade do vento relativo vai ser bem maior, a pressão vai ser ali, de certa forma, né, o vento batendo e tal, vai cessar essa estática. Não vai. A pressão estática ela vai continuar. Se você tiver com o seu carro em deslocamento ou com a sua aeronave em deslocamento e você parar no solo, tá? Parou a velocidade, acabou a velocidade, cessou, tá? O vento relativo para, a pressão dinâmica para e volta a pressão estática, tá bom? Ela é um conceito e ela é uma realidade que não acaba, mesmo com você deslocando, tá? Dentro da atmosfera e gerando aí uma componente de vento relativo. A gente tem uma imagem aqui de um velocímetro, gente, eu peguei para mostrar para a gente aqui algumas curiosidades e informações sobre ele. Ó. Primeiramente, esse velocímetro aqui, gente, a gente vê muito ele na aviação geral, tá? Aviação de instrução. Muitos desses modelos também a gente vê em Cessnas, tá bom? Então a gente tem 2 arcos, ó. Temos o arco de milhas por fora e o de nós por dentro. Essa faixa branca aqui é de extensão de flap, tá? Ou de velocidade máxima para você baixar um trem de pouso, abrir o flap, tá? E cada aeronave vai variar, tá bom? Os velocímetros, gente, dos aviões, eles medem a velocidade do vento relativo do ar externo. Basicamente é isso. Na verdade, ele é um manômetro, tá? Ele vai fazer uma medição com 2 entradas. Ele tem uma entrada de pressão estática e uma entrada de pressão total. Ué, Igor, por que ele não tem uma entrada de pressão dinâmica?
porque ele precisa ter uma entrada exclusiva no tubo de Pitot, tá? Que vai ser uma entrada que vai captar a dinâmica total. Lembra que a gente falou que a pressão estática ela não vai cercear, ela não vai acabar com a presença da dinâmica? É esse o conceito, tá bom? Então você tem duas entradas que alimentam esse equipamento. O que acontece com o velocímetro? Como você tem uma entrada específica, vou passar até para a figura de baixo. Onde está a seta aqui, minha mão aqui, ó. Você tem a entrada estática, tá bom? E aqui você tem o tubo de Pitot. Aqui nessa entrada, gente, só vai entrar a pressão presente, a pressão local, a pressão atmosférica, a pressão estática. A pressão que não depende de movimento, não depende de vento relativo. Já no Pitot, no tubo de Pitot, a gente vai ter a entrada de pressão estática e de pressão de impacto, tá bom? De pressão dinâmica. Então, olha só, o tubo de Pitot, ele está linkado aqui ao nosso velocímetro e também temos um tubo aqui linkando na pressão estática. Como que funciona? Quando você dá potência na sua aeronave e inicia a corrida de decolagem, as duas pressões estáticas, a que sai aqui do tubo de Pitot e a que sai da porta estática, aqui da tomada estática, elas se anulam. Então, como elas se anulam, é até um conceito matemático, né? Eles vão se anular. Qual que vai sobrar? Vai sobrar a pressão dinâmica. Então, essa pressão dinâmica, que é a velocidade do vento relativo, que vai dar a indicação de velocidade aqui no nosso velocímetro, tá bom? Pressões estáticas se anulam, sobe a pressão dinâmica, indicação de velocidade. O Vertical Speed Indicator aqui, que nada mais é do que o climb, né, o conhecido climb, e o altimeter, né, o nosso querido altímetro aí, que é uma cápsula aneroide, que a gente vai ver nas próximas aulas sobre cápsulas aneroides, tá bom? Como que funciona esse princípio. Eles são alimentados pela entrada estática somente. Ó. Esse esquema é muito interessante, tá bom, gente? Vai estar no material aí embaixo. Lembrando que altímetro, ele é um barômetro, né? Ele mede a pressão, só que em vez de ele mostrar a pressão, né, diretamente, né, ele vai mostrar para a gente a altitude. Lógico que ele tem as janelinhas de Kollsman, né, que mostram a pressão local. Então, o sistema destinado a captar e distribuir as pressões estáticas e totais, né, ou pressão total, aos instrumentos que as utilizam é o sistema Pitot estático. Altímetro e climb funcionam com a pressão estática e o velocímetro funciona com a estática e a total, tá? Para capturar essas pressões, o avião possui tomadas de pressão estática e pressão total. Nos aviões de pequeno porte, gente, é muito comum a gente encontrar no tubo de Pitot tanto a estática, tá? A entrada estática, quanto a de pressão total, né? Mas existem exceções. Outro conceito que eu quero mostrar para vocês aqui é o de velocidade, tá, gente? Existem vários tipos de velocidade na aviação. Eu vou destacar aqui as principais, né? Que é a velocidade indicada, aerodinâmica e de relação ao solo. Poxa, uma velocidade não é essa que eu vejo aqui no meu velocímetro? Essa aqui não. Essa é uma velocidade. É a velocidade indicada. O velocímetro, gente, ele é feito para você, além de monitorar, claro, a velocidade da aeronave, você usar ele de uma forma mais precisa para monitorar as velocidades otimizadas, né? Velocidade melhor de razão, velocidade de melhor ângulo, velocidade de extensão de flap, de baixar trem, velocidade de rotação, né? Em diferentes pesos, né? Capacidades e balanceamento das aeronaves. Ele é meio que uma referência, porque ele vai ter mais efetividade nessas condições de voo. Pouso, decolagem, aproximação, voos baixos, tá bom? A velocidade indicada, ela é lida diretamente no velocímetro e ela só é verdadeira na atmosfera padrão, tá, gente? No nível do mar, na atmosfera padrão. Ora, como a gente sabe que a gente vai subindo com a nossa aeronave? A gente vai decolando, né? Vamos ganhar altitude. O ar lá em cima é mais rarefeito do que aqui embaixo, do que aqui no solo. Então, como vão passar menos moléculas pelo tubo de Pitot, moléculas de ar, concordam comigo? Porque o ar é mais rarefeito, esse altímetro não vai indicar, esse velocímetro, desculpa, ele não vai indicar a velocidade de uma maneira correta. Vocês concordam comigo? O velocímetro não vai indicar essa velocidade de uma maneira correta se ele estiver numa condição de um ar mais rarefeito, não estiver numa condição de uma atmosfera padrão. Então, para isso, a gente usa a VA, para a gente calcular, para a gente mensurar a velocidade mais correta possível da aeronave em deslocamento. Ela é usada em fórmulas matemáticas, tá, de teoria de voo, tá, que a gente vai ver posteriormente, e a gente usa a VA também em navegação, porque ela é um pouco mais fidedigna, ela é a velocidade
do avião em relação ao seu deslocamento em relação ao ar, tá? Em relação à componente do ar, tá? Só que ela ainda não é a velocidade mais pura. A gente tem a última velocidade que eu quero destacar para vocês, que é a velocidade em relação ao solo. Você tira a VA, tá? Que é a velocidade aerodinâmica de deslocamento da aeronave em voo, e você joga a componente de vento, que existe no momento. Uma componente caldo, uma componente até um través, dependendo da condição ali dele, uma condição de vento de proa. Essas condições, gente, vão ser somadas ou subtraídas aí da VA para a gente achar a velocidade de deslocamento de nossa aeronave em relação ao solo. Essa é uma das velocidades mais fidedignas, umas que a gente pode confiar mais, vamos dizer assim, tá? Então, velocidade indicada, lida no velocímetro, só serve com maior efetividade em operações de pouso e decolagem para desempenho, né? Calcular desempenho e performance da sua aeronave. Velocidade aerodinâmica é a velocidade de deslocamento da aeronave em voo, tá bom? Em relação ao ar. E a VS é quando você joga as componentes de vento, tá? Dentro dessa VA para achar a velocidade de deslocamento que você está na sua aeronave em voo em relação ao solo. E essa é a mais fidedigna, tá bom? Um outro conceito que eu quero falar para vocês, gente, é também da teoria de Bernoulli, tá? O teorema de Bernoulli, tá? Que é aquele conceito do Venturi, tá bom? É uma importante lei das mecânicas dos fluidos, tá bom? Que pode ser resumida a seguir. Gente, isso aqui é uma lei da física, tá bom? A lei de mecânica da física. Então a gente não tem como fugir, tá? A gente já sabe, quem já fez aí o curso de piloto privado, quem está fazendo e já estudou teoria de voo, sabe que a base de tudo é a física, né? Os conceitos básicos da física. Então vamos lá. Um deles é a mecânica dos fluidos. Um aumento na velocidade de um fluido em escoamento causa uma redução na pressão estática. É inversamente proporcional. O fluido está deslocando de uma forma mais lenta, a pressão que ele gera é maior. O fluido ou o ar está sendo acelerado, ele vai ter que passar por uma velocidade maior. Como ele está preocupado, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia, o ar está preocupado em ganhar velocidade, ele não se preocupa muito com a pressão. Então, velocidade maior do ar, pressão menor, tá? Aqui embaixo a gente tem o tubo de Venturi, ó. Se a gente pegar a entrada do tubo aqui, gente, a gente tem um manômetro aqui, ó. E o ar aqui está passando mais lento, porque você tem um duto, né, com dimensões maiores. Então, como você tem um espaço maior, a quantidade de ar pode passar mais lenta. Passando mais lenta, ó, ela gera mais pressão dentro desse duto, nas bordas do duto também, tá bom? À medida que o duto vai se estreitando, gente, o ar, essa mesma quantidade de ar que está aqui, ela tem que caber dentro desse duto menor, desse túnel menor. Então, eles vão ter que se acelerar, as moléculas vão ter que se acelerarem. Então, como elas vão acelerando, elas vão reduzindo a pressão. Dentro do Venturi, ó, do gargalo aqui, do estreitamento, a pressão é menor. Aqui na saída, ó, volta a se alargar aqui o duto. O ar vai passar com mais calma, com menos velocidade, com mais pressão. É só fazer uma analogia. Duto maior, ar passando, pressão maior. Duto menor, ar passando mais depressa, pressão menor, tá bom? Então, inversamente proporcional. Área maior de duto, pressão maior. Velocidade menor. Área menor do duto, pressão menor, velocidade maior. Então, pessoal, essa foi a nossa live de hoje, a nossa aula dentro da matéria de teoria de voo. Espero que esses conceitos tenham ficado claros para vocês. Se não ficou, revejam a aula, baixem o material aqui embaixo, tá, gente? Que ele é um complemento, ele é super importante, tá bom? Sugestões de pautas deixem aqui embaixo, tá? De matérias que vocês queiram que a gente aborde aqui nas nossas aulas, tá? Nas nossas lives, todas as quartas-feiras. E o Aeroclube de Juiz de Fora está de portas abertas para você. Até semana que vem.